Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente não vai ter aula. Nós vamos aqui curtindo esse maravilhoso feriado aqui na Serra Nevada, mas eu desejo para vocês que estão aí curtindo um pouquinho o feriado, um maravilhoso ali, uma maravilhosa prova. E aqui, né, vocês podem ver que nós estamos realmente preocupados com o que tá levando agora, então eu agradeço a vocês e beleza. Opa! Então vamos lá. Antes não vou. Valeu! Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de noções preliminares, geometria plana. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Um assunto que causa muita confusão entre os vestibulandos. Teorema das retas paralelas. O que é isso? Eu quero que vocês imaginem duas retas que são paralelas entre si, que são essas duas branquinhas, e uma terceira reta, que é uma transversal, ou seja, que corta as nossas duas amigas paralelas. De novo, duas retas branquinhas paralelas e uma reta rosinha que corta as duas primeiras, ou seja, é uma transversal em relação a essas duas. A partir disso, a gente vai gerar 8 ângulos diferentes, A, B, C, D, E, F, G e H. E mais além, pessoal, esses 8 ângulos vão possuir propriedades muito interessantes e também correspondências entre eles. Então a gente vai falar que existem ângulos correspondentes que ocupam as mesmas posições, ângulos colaterais que vão ocupar os mesmos lados e finalmente ângulos alternos que ocupam lados trocados, lados alternados. Olha que 10. Vamos começar vendo os ângulos correspondentes. Gente, o que são ângulos correspondentes? São ângulos que ocupam posições correspondentes. E qual que é a propriedade? A propriedade é que se nós tivermos dois ângulos correspondentes, eles vão ser o quê? Congruentes. Né, aqui. O que é congruente mesmo? Congruente significa que eles têm a mesma medida. Se um ângulo valer 30 graus, o outro ângulo correspondente a ele vai valer também 30 graus. Entendi. Olha só. Aqui nós temos, novamente, duas retas paralelas e uma reta transversal. Gente, A e E. Você nota que esses dois ângulos ocupam posições, o quê? Correspondentes. Os dois estão à esquerda e em cima. Olha só, à esquerda e em cima. À esquerda e em cima. Como eles ocupam posições correspondentes, eles são o quê? Ângulos correspondentes. E qual que é a propriedade desses dois caras? Esses dois caras são congruentes. Beleza? Beleza. Nerk, sempre que eu tiver duas retas e um cara cortando essas retas, a gente vai ter ângulos correspondentes congruentes? Não. Você só vai ter ângulos correspondentes congruentes se nós tivermos duas retas paralelas e uma terceira reta transversal. Se essas duas retas não forem paralelas, aí você não vai ter ângulos correspondentes de mesma medida. Tranquilo? Tranquilo. Cuidado com isso. Então, olha só, a gente vai supor que sempre as duas branquinhas são o quê? Paralelas. Vamos lá, então. C e G. Esses dois ângulos, pessoal, também são o quê? Correspondentes. Eles ocupam as mesmas posições. Aqui também nós temos dois ângulos correspondentes e, finalmente, mais dois ângulos correspondentes. Você nota que esses dois caras estão à direita e estão embaixo. Qual que é a propriedade que você não pode esquecer? Que ângulos correspondentes são congruentes, apresentam a mesma medida. Então, por exemplo, se o ângulo D valer 45 graus, necessariamente o ângulo H vai valer também 45 graus. Entendi. Continuando, gente, ângulos colaterais. O que são ângulos colaterais? São ângulos que ficam do mesmo lado. E qual que é a propriedade que você tem que guardar? Que a soma de dois ângulos colaterais vale 180 graus. Eles são o quê? Suplementares. Entendi. Gente, olha que legal. Aqui nós temos A e G. A e G ficam do mesmo lado. E eu quero que vocês notem que eles ocupam posições externas em relação às duas paralelas.
Percebe? Aqui estão as duas paralelas. Eles ficam do lado de dentro ou ficam do lado de fora das duas paralelas? Ficam do lado de fora. Logo, eles são colaterais externos. Qual que é a propriedade importante? Que se eu pegar esse cara, somar com esse, né, a medida desse cara com a medida desse, vai dar 180 graus. Sempre. Aqui, gente, colaterais internos. Por que colaterais? Porque eles ficam do mesmo lado. E por que eles são internos? Porque eles ficam entre as duas retas paralelas. Entendi. Nesse caso, C e E são o quê? Colaterais, porque estão do mesmo lado, e internos, porque estão do lado de dentro. Tranquilo? Tranquilo. Aqui, gente, esses dois caras, de novo, colaterais, porque ficam do mesmo lado, e nesse caso, externos, por quê? Porque eles ficam do lado de fora em relação a essas duas retas paralelas. E aqui, gente, esses dois caras colaterais, porque ficam do mesmo lado, e também eles são o quê? Internos, por quê? Porque entre as duas retas paralelas estão esses dois caras. Entendi. Beleza? Beleza. Não tem erro. Se você sabe o que é colateral e você sabe a diferença entre interno e externo, você sempre vai acertar. Continuando, gente, ângulos alternos. O que são ângulos alternos? São ângulos que ocupam posições, lados trocados. E qual que é a propriedade desses caras? É que se você pegar dois ângulos alternos, eles vão ser o quê? Congruentes, vão ter a mesma medida. Entendi. Ou seja, se um ângulo tiver, por exemplo, 45 graus, o outro ângulo, que é alterno ao primeiro, também vai valer 45 graus. Então vamos lá. Gente, olha só. A e H, eles ocupam posições trocadas. O A está à esquerda, o H está à direita. Conclusão, A e H são alternos. Por que eles são externos? Porque eles estão do lado de fora das paralelas. Eles não estão dentro, eles estão fora. Se eles estão fora, externos. Alternos, externos. Trocados do lado de fora. Aqui, pessoal, também nós temos alternos externos. Por quê? Posições trocadas e do lado de fora. Aqui também nós temos alternos, só que agora internos, né? Eles têm posições trocadas. Um está à esquerda, o outro está à direita. E estão do lado de dentro. Olha só, aqui nós temos as duas retas. E esses dois caras estão entre as duas retas. Sempre que nós tivermos esses ângulos entre as duas retas, nós vamos ter internos. Fora, né, das duas retas, nós vamos ter o quê? Externos. Beleza, então nós temos alternos internos. E aqui, gente, novamente, alternos internos. C e F ocupam posições trocadas e também eles estão entre as duas paralelas. Logo, eles são o quê? Alternos internos. Qual que é a propriedade que você não pode esquecer? Sempre que você tiver dois ângulos alternos, não importa se é externo, se é interno, o que você vai ter que guardar? Que dois ângulos alternos vão ser o quê? Congruentes. Por exemplo, se o A valer 30 graus, necessariamente o H vai valer o quê? 30 graus. Outra coisa que você não pode esquecer. Sempre, sempre, sempre a gente está considerando a reta branca e a outra reta branca, né, em todos os casos, o quê? Paralelas. Se elas não forem paralelas, a gente não pode falar que esses caras são iguais. Beleza? Continuando, galera. Agora eu vou fazer para vocês uma comparação prática entre ângulos alternos, correspondentes e colaterais. Vamos pegar, por exemplo, este ângulo alfa e este ângulo θ. Gente, alfa e θ são o quê? Colaterais. Colaterais internos. O que você percebe? Que se você pegar a medida desse cara, somar com a medida desse outro cara, vai dar 180 graus. Pois é, dois ângulos colaterais somados dão 180 graus. Continuando, gente, eu quero que vocês notem agora este ângulo e este ângulo aqui. Esses dois caras em branco. O que eles são? Correspondentes. O que acontece com ângulos correspondentes? Eles possuem a mesma medida.
eles são o quê? Congruentes. E finalmente, galera, eu quero que vocês observem, por exemplo, este ângulo e este outro ângulo, que são o quê? Alternos internos. Que você percebe em ângulos alternos internos neste exemplo? Que eles são o quê? Congruentes. A medida desse cara tem a mesma medida que esse outro cara. Eles têm a mesma medida. Gente, vamos supor que eu desloque um pouquinho a minha reta transversal. A situação vai permanecer, ou seja, ângulos alternos vão possuir a mesma medida, ângulos, olha só, esses ângulos aqui são alternos, eles continuam possuindo a mesma medida, ângulos correspondentes também possuem a mesma medida, e o que você percebe? Que ângulos colaterais somados dão 180 graus. Se você pegar a nossa querida amiga reta rosa, que é transversal a essas duas retas paralelas, você nota que a situação, de novo, para variar um pouquinho, vai permanecer igualzinha. Ou seja, você nota que, por exemplo, ângulos alternos internos têm mesma medida e toda aquela velha história que eu já expliquei para vocês. A situação vai permanecer inalterada. Beleza, pessoal? Valeu então!